voar aqui um minuto. Então, dar as boas-vindas a vocês para o nosso encontro aqui, que tem sido sempre muito bom, essa roda de conversa, desses diálogos que a gente tem promovido, como uma experiência muito rica de troca. Para hoje, nós convidamos a Rosa Alegria, que vai nos inspirar, vai nos provocar, e para sairmos daqui ainda mais instigados para melhorar a vida de todos. Então, Rosa, seja muito bem-vinda, nos ajude nessa reflexão, porque hoje nós precisamos muito da sua luz. Bem-vinda. Ok, obrigada. Robson, a todo mundo que está aqui, gente que eu conheço. Olha o Paulo Monteiro, que eu não vejo há um tempo. Tudo bem? Oi, saudades. Nossa, que queria. Saudades, nossa. A Rita, bom, a Nádia, minha irmã, né, que eu, vez ou outra, estamos no Zap, mas estou vendo ela aqui junto numa coisa organizada, uma coisa especial. Enfim. Olha, eu entrei nesse convite como se eu estivesse indo com uma happy hour, conversando com amigos, tá? Tomando uma cerveja, coisas. Então, eu não tenho aqui uma palestra, uma apresentação. É assim que eu estou hoje me sentindo, né? Com essa vontade de conversar. E também não sou autoridade em nada, né? Eu sou aqui... eu estou falando com uma pessoa que trabalha com estudos do futuro há um tempo, e é isso que eu tenho feito há alguns anos, já 20 anos. Eu queria, então, trazer o tema, né? O futuro que normalmente dá medo, mas a gente pode tirar proveito dele. Então, normalmente, quando a gente se relaciona com esse futuro, a gente se vitimiza muito, porque o cenário lá fora está bem difícil, está bem complicado. E também, a gente, normalmente, instintivamente, como seres humanos, nós tememos aquilo que a gente não conhece, entende? Então, aquilo que é desconhecido gera angústia, gera incerteza. E, diante dos fatos atuais, eu diria que é um privilégio, não é uma dor. Estamos vivendo nesse mundo agora, nessa pandemia. Eu vejo como privilégio, apesar, né, de tantas outras pessoas desprivilegiadas. Eu estou falando no lugar de alguém privilegiado, né, com conforto, com comida e tudo. Claro que estou relativizando isso, mas, assim, em termos de sociedade, em termos de modelo de sociedade, né, nós temos que tomar isso como oportunidade e não como drama. Tá? Porque também, gente, nós temos pouco tempo para errar de novo. A gente só tomou decisão errada no decorrer da história. A história foi tomada por decisões e a gente hoje tem que decidir certo. E aí entra o futurismo. O futurismo é uma disciplina de estudos científica. Eu fiz mestrado, estudei mestrado nos Estados Unidos, né? Não é uma curiosidade, não é um campo de investigação só, mas tem ciência nisso, tem método, né? E, na verdade, o que nós temos hoje adiante? Nós temos que nos apropriar desse futuro. Porque tomar decisões erradas só vai levar a gente para o brejo e não tem mais jeito. A gente não tem como voltar. Nós estamos num processo de insustentabilidade social, climática, extrema. Né? Então, assim, aí veio esse vírus. E ele afetou o ser humano. Ele não afetou cachorro, não afetou bicho nenhum. Não afetou nenhum ser vivo a não ser o ser humano. E é o ser humano que decide o que fazer desse mundo agora. Então, o que eu quero trazer, assim, o que me tem instigado muito é como a gente pode nos capacitar, como nós podemos aprender a decidir a partir do desconhecido. Porque se a gente toma decisões a partir do que foi, não vai dar, não vai ter chance. Claro que a gente tem que saber o que foi, o passado, né? Essa perspectiva histórica, principalmente da pandemia,
o que foi feito, o que floresceu, o que regrediu depois das inúmeras pandemias. Mas hoje nós temos um outro mundo, é uma nova realidade. Então, a gente não pode se basear só no passado. Então, gente, estamos todo mundo assim, nós somos todos arrombados, né? O futuro arrombou a porta de todo mundo. Na linguagem mais técnica, é o que se chama de cisne negro. Cisne negro porque lá, alguns anos atrás, acho que na Nova Zelândia, teve um fenômeno biológico que nasceu um cisne negro numa ninhada de cisnes brancos e passou-se a cunhar tudo aquilo que aquilo que acontece inesperado, uma mudança abrupta, passou-se a chamar cisne negro. Então, aí eu queria falar também, né? Essa mudança que arrombou a porta não é abrupta, não era inesperada, não. Quem sabe de ciência, quem está no poder, de uma forma ou de outra, teve contato, sim, com as notícias que foram sinalizadas há quase 20 anos atrás, que haveria o risco dessa pandemia global, nessa dimensão. O próprio projeto Milênio, eu represento esse projeto no Brasil, que é uma rede de pesquisa, né, de futuro. Em 97 está registrado no relatório, está escrito lá, uma pandemia, e em relação à mudança climática. Mas ninguém está afim de pensar no futuro, não tem tempo. Então, é assim. Assumiu isso? Tem que tomar decisão. Nossa, que crescimento. Superar o medo. Meu Deus. E, a partir do desconhecido, encontrar respostas novas. Porque é coisa assim, a partir... O futurista Gerd Leonhard, um suíço, né, ele fala que nos próximos 20 anos vai haver mais mudança do que houve nos últimos 300. Só que ele falou isso antes da pandemia. Eu acho que agora, nesses 5 meses de pandemia, as mudanças aqui que estão sendo impetradas correspondem a décadas de mudanças que já aconteceram, né? Então, a gente está num momento realmente muito intenso, né? Muito aflitivo. E como é que a gente está se relacionando com isso? Com esse mundo novo? Se nem, a escola não é um espaço suficiente, porque a escola já está lá no passado, no século XIX, né? Como é que a gente se relaciona com esse mundo? Pela mídia, né? Pelas fake news. Pelo desequilíbrio que existe entre o negativo e o positivo. Então, é claro, a gente hoje está sendo alvo de uma tempestade de distopias e de desesperos, né? Então, como é que a gente sai disso? A gente tem que vencer esse medo. E como? Né? Porque se a gente considera que o futuro é algo que está aqui, instintivo, tipo assim, eu vou pegar o guarda-chuva porque vai chover, eu vou comprar um seguro para o carro porque vou bater o carro, né? Eu vou planejar o meu trabalho do dia. Isso tudo bem, é importante, todo mundo pensa no futuro. Mas o futuro, ele é um tempo rico, né, para a gente poder criar um novo. É nele que a gente tem que ir. Então, o que fazer? Nós temos que estruturar uma forma de pensar no futuro. E aí que entra o futurismo. Por que esse medo? Eu já falei do medo, né? Mas vou voltar a falar. O medo existe, normalmente, na relação... O ser humano se relaciona com algo desconhecido, ele já tem medo. E o futuro é algo que não existe, é algo desconhecido. Né? Porque a gente não sabe o que vem, a gente não tem informação sobre o futuro, a gente só sabe de coisas que houve, né? Então, normalmente são notícias ruins, informações distópicas. Então, a gente fica com medo. E a gente não tem tempo para o que não existe. A gente só tem tempo para aquilo que está vendo, que está tocando, ou para aquilo que ficou registrado. E também, muitas vezes, o que está registrado do passado, a gente pode mudar. Uma forma que você registra o passado, às vezes, ela te provoca uma prisão, ela te blinda de possibilidades. Você tem que até mudar a relação que você tem com o passado, muitas vezes. Mas aí uma provocação, o futuro não existe, é ok.
E o passado? O passado existe? O passado não existe. O que existe são registros do passado, lembranças do passado, e muitas vezes manipuladas, né, pela história. Então, nós temos que romper essa barreira. Desconhecido pelo desconhecido, inexistente por inexistente, nós temos que olhar para frente, porque é o resto do tempo que nos cabe, e que nos resta. E voltando a dizer, não temos como errar mais. E para tomar a decisão correta, nós temos que nos arriscar a navegar em terrenos vazios, em terrenos incertos. Não tem como. Como vencer esse medo? Como é que a gente vence um pouco esse medo? Diminui, vamos dizer assim. É buscando informação, refletindo, pensando, projetando, né? Tentando diminuir um pouco a incerteza com boa informação e muita imaginação. Então, eu queria só trazer um pouco, assim, umas boas notícias agora sobre o futuro. Quando eu comecei a estudar o futuro, eu vou contar para vocês uma historinha rápida. Eu sempre fui ligada em futuro, né? Lá, quando teve a Apolo 11, eu fiquei fascinada, né? Uma menina, sei lá, nem sei se eu tinha 12 anos, né? Em frente à TV, fascinada. E aí comecei a querer ser astronauta. Então, eu sempre fui ligada no desconhecido. E aí, quando eu virei executiva, né, trabalhei em empresas e tal, eu era aquela que ficava buscando o novo, sabe? As mudanças que sempre trazia, que estava lá, as lideranças, né? Aí, eu mudei minha vida profissional. Saí da empresa, não queria mais, abri mão de tudo, me cansou, né? Aquele espaço de uma sala para mim, de repente, eu senti que eu queria um mundo maior do que aquilo, né? Do que aquela sala, do que aquele organograma e tal. E eu me soltei para o mundo, fui para o escuro, totalmente desconhecido. Aliás, tentei fazer algumas coisas que eu achava que sabia bem, né? Em comunicação, eu era da comunicação também, mas não deu certo, porque eu era pequena demais e estavam querendo me juntar com a empresa de novo e não queria. Então, eu fiquei no escuro, gente. Aí eu fiquei meio que no desespero, né? Fiquei com medo do futuro, incrível. Então, aí, assim, né? Sem dinheiro, assim, o dinheiro acabando, as minhas economias e tal. Aí eu soltei uma pergunta para o universo. Eu fiz a seguinte pergunta: o que eu posso fazer que ainda ninguém faz? E que eu possa manter essa minha microesfera, possa entrar nas frestas? E deixei essa pergunta, veio essa pergunta, né? Então, aí de um tempo depois, um tempinho depois, veio para minha mão uma revista que se chamava The Futurist, o Futurista. Quem me deu essa revista na mão foi a minha querida irmã Lala Denslan, que também é futurista, sempre ligada, né, nas coisas novas. E ela falou: Rosa, você vai gostar. E lá li um artigo. O que era ser um futurista? Até então, eu achava que era adivinhar, que era esotérico, entendeu? Também tinha essa visão errada. E eu descobri que era uma ciência e que tinha um mestrado. Fui fazer esse mestrado. Então, aí eu descobri coisas incríveis. Primeiro, que o futuro não é destino. Nós não somos destinados a um futuro pré-determinado. Essa é a grande, um novo olhar que eu comecei a adotar sobre o futuro, na universidade, lá quando eu estudei nos Estados Unidos. Existem escolhas, o futuro é uma escolha. São escolhas que você tem à frente, né? E outra coisa que eu aprendi também é que não se prevê nada. Um futurista não é alguém que prevê futuro. Nada a ver. A primeira lição, aliás, que estava lá: não fazemos previsões. A gente estuda, a gente projeta, a gente cria possibilidades. Porque se a gente se colocar para prever futuro, caramba, e se der errado? Né? Então, também. Então, ó, duas coisas. Ele é plural, a gente pode, às vezes, escolher. Ele é imprevisível, então parar de tentar prever.
Então, tirar essa aflição de querer prever o futuro. Ele é incerto, certamente. Aliás, a gente está vivendo uma altíssima incerteza atual, né? Uma incerteza histórica, sem precedentes. Temos que acostumar com isso. Nós temos que nos acostumar com a incerteza. A gente não vai mudar o rumo da história. O que nós temos que adquirir é resiliência a essa incerteza. O que nós temos que adquirir é aquilo que o Nassim Taleb, que é um autor muito famoso agora, né? Ele chama de antifragilidade. O Taleb, ele é um dos caras que previu a crise de 2008, crise financeira. Ele trabalha com incerteza, com o mercado financeiro. E ele escreveu O Cisne Negro, que é o livro que fala de incerteza, e escreveu também o segundo livro da antifragilidade. O que é ser antifrágil? Não é o contrário de frágil. Não é, o frágil é fraco, que quebra, e o forte é o que não quebra. Não tem nada a ver. O antifrágil é aquele que tira proveito de um impacto. Aquele que fica melhor com o impacto. Tá? Então, a gente tem que começar tentar ficar mais forte com esses impactos. Não que a gente tira proveito desses impactos, entende? E outra coisa que a gente tem que começar também a adquirir para diminuir esse medo é aprender a sonhar. Ou, melhor dizendo, reaprender a sonhar. A partir de uma imagem, a partir de um ideal. Eu não estou falando de criação, não estou falando de criatividade, porque a criatividade ela é uma lei agora, né? Ela está no decálogo das habilidades, né? No decálogo, a Bíblia do futuro dos negócios. Não. A criatividade é um resultado de algo que é muito mais amplo, que está no desconhecido. A criatividade não vem do desconhecido. Ela vem de associação de ideias, de interpretação de elementos visuais, sonoros, mas a imaginação, que também está associada ao sonho, você pode até sonhar dormindo, sonhar acordado, a imaginação ela vem do desconhecido. Então, mais uma vez, nós temos que aprender a entrar no desconhecido. Pode ser uma meditação, pode ser um silêncio, pode ser um lapso do tempo, né? Que vem, de repente, uma profunda conexão interior que você tem. Então, essa também, aprender a lidar com a incerteza, aprender a ficar mais forte com essas grandes mudanças, ter consciência da escolha, desistir de prever, né? E aprender a sonhar, aprender a imaginar. Porque quando você sonha e imagina, a imagem, a palavra já diz, imaginação, é uma imagem que está dentro da sua mente, que pode se cristalizar depois num desejo e pode se considerar, a partir desse desejo, você pode criar um futuro desejado. Tá? Existem 3 tipos de futuros com os quais nós trabalhamos, os futuristas. Né? Primeiro futuro é o futuro provável. Primeiro, eu queria saber se está tudo bem com vocês. Tudo bem, Rosa. Tá caminhando bem. Deixa eu desligar aqui o celular. Peraí. Robson, eu não sei se eu perco o controle do tempo quando estou falando solto assim. Não, pode prosseguir. Você estava falando de 3 futuros. O primeiro é o provável. Então, vou falar agora também. Assim, eu estou tentando desmistificar um pouco essa coisa do futuro, para trabalhar um pouco essa coisa do medo que todos temos, né? E isso que eu vou falar agora também pode ajudar, né? Então, a gente trabalha com 3 futuros. O futuro que é provável. O futuro que a gente está vendo que é bem provável acontecer, que está perto. Entendeu? Por exemplo, depois desse Covid, é bem provável que a gente fique manco, né, da economia, que a gente fique frágil economicamente por uns 2 anos. Isso é muito provável.
que aconteça. Né? É muito provável que, por exemplo, a população mais necessitada, né? Menos privilegiada, as periferias, também sofram muito mais do que os que têm recursos. São probabilidades, né? Que são já absolutamente evidentes, que são coisas evidentes. E muitas dessas probabilidades, elas assustam. Então, a gente está vendo aí as probabilidades do pós-Covid. Então, assim, normalmente probabilidade se traduz como tendências ou mega trends, que coisas que já estão acontecendo, que você já vê que está acontecendo. Então, não é nem preciso prever nada, projetar, porque você está vendo, você tem que acompanhar. Mas agora, se você só fica nisso, só fica olhando a tendência acontecer, uma mudança acontecer, o provável, você perde o trem da história e você perde a possibilidade de você se apropriar do futuro. O futuro está feito também para a gente se apropriar dele. Sabe por quê? Lembrando que na antiguidade ele era terceirizado. O futuro era terceirizado para um profeta, para um oráculo, né? Para qualquer pessoa que tinha o dom premonitório. Na época dos gregos tinha o Delfos, que era o famoso oráculo, em que os grandes líderes iam consultar para saber do futuro. Era tudo terceirizado. Né? Até a metade do século XX, a gente deixava para o outro dizer qual é o meu futuro. Como é que é aquela música? O que será do amanhã, né? A cartomante dizer o que será do amanhã. A partir da década de 50, a ciência mostrou que nós podemos manipular metodologias e técnicas que nos ajudam a criar o nosso futuro. Então tem o futuro provável, tem o futuro possível. O que é esse futuro possível? É aquele que vem de um campo do imaginário, aquele que está longe de acontecer. Mas é nele que vem o novo. Você pode, às vezes, mudar a sua capacidade de percepção quando você entra nessa possibilidade do possível. Os futuristas trabalham com esse campo do possível para gerar inovação. Não é no provável. Agora tem o terceiro futuro, que é esse que é o mais poderoso, que é o futuro desejado. Lembra que eu falei da imaginação, da cristalização de um sonho? Pode ser uma fotografia, pode ser uma fotografia mental, uma fotografia objetiva. Dependendo da força desse futuro desejado, você pode mudar o rumo do futuro provável. Porque existem mudanças que acontecem, muitas delas você não pode controlar. Existem as mudanças que você faz acontecer. E dependendo da força desse desejo, do futuro desejado, você pode impactar esse futuro. Então, o que a gente esqueceu até a primeira metade do século XX é que a gente poderia criar o futuro. A gente sempre terceirizou ele. E por isso que a gente viveu nesse medo. Além do que, a gente vive a síndrome do medo cada vez mais acentuada. Não estou nem falando do Covid agora, porque eu nem sei como que vai ser esse índice do medo daqui para frente. Né? Não sei como isso vai se refletir daqui a 5, 10, 15 anos. Mas eu estou falando do medo pós-guerra, medo pós-segunda guerra. Em que ainda a pergunta, vai haver a outra guerra? O mundo vai acabar? Né? Sempre a pergunta em torno dessa possível terceira guerra mundial criou uma sociedade, as pessoas que saíram da guerra, né, que foram se reconstituindo, e os filhos dessas pessoas nasceram nessa cultura do medo. Então, a gente é ainda refém do medo, cada vez mais. E com o Covid agora, sei lá, porque, olha, gente, os estudos que estão aí, eu acho que vocês também têm acesso, então, não dá para imaginar ficar sem o risco de uma pandemia, ou da mutação dessa pandemia, ou de outras pandemias, ou da continuidade dessa, ou altos e baixos.
né? Ou ela um pouco diminuída, mas vai com 2 anos. Então, como é que a gente vai viver nesses 2 anos só com medo? Ou a gente vai ter que superar esse medo? Entende? Eu queria te perguntar isso, quando você fala da força do futuro desejado, como que ele pode impactar o provável. Mas me parece também quanto que o provável afeta o futuro desejado, quando que isso nos limita sonho, e pode atrofiar a nossa capacidade de criar esse futuro. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo que você, assim, a tua questão ela é absolutamente legítima, né? Dependendo do tamanho desse futuro provável, do tamanho dessa encrenca, que é o Covid, né, por exemplo, que é o que está vindo aí, os impactos, né, dessa pandemia, eu diria o seguinte: eu não descarto a força do futuro desejado, mas eu enquadraria ela dentro de uma coletividade. Eu acho que a gente não pode mais. A gente imagina. A imaginação ela é solitária, né? Não existe como você imagina algo instantaneamente junto. Não, a imaginação, o desejo é solitário. Mas quando você junta todos os desejos, todas as visões, as imagens, com outras pessoas, então, criar esse sentido de coletividade, né? Ou pode chamar de colaboração, enfim, aí sim você sente mais força. Porque eu acho que nesse momento atual, de extrema incerteza e de múltiplos desafios, vai ser bem difícil sozinho. Mas isso não pode atrofiar ou nos desestimular de sonhar. Só que nós temos que ter consciência de que temos que fazer junto. E se é difícil, é chato, é complicado, temos que aprender a fazer junto. Eu acho que essa força é maior. Não. Entendeu? Tudo bem, Robson? Sim, ótimo. Isso mostra que o poder quando a gente fala nas organizações de criar uma visão compartilhada, aquilo que o Peter Senge falou e tantos outros, né, da gente mobilizar as pessoas para sonhar juntos a visão, o propósito da organização, se estender isso para a sociedade, isso com certeza pode catalisar algumas energias importantes. Eu não quero desmerecer o futuro individual, o futuro desejado individualmente. Você pode ver, uma grande liderança pode mudar o rumo da história. Né? A gente vê na história aí grandes líderes, líderes empresariais, né? Uma visão individual mudou. Mas eu diria que começa a ficar cada vez mais difícil tentar mudar o rumo da história, pensando que uma pessoa vai mudar. Né? Então, acho que nós temos que começar a voltar àquilo que nos caracteriza como humanos e que nós perdemos. Nós somos gregários e nós somos naturalmente colaborativos. E nós somos naturalmente empáticos. Isso a ciência mostra. Não é eu ou outro que está achando. Né? Mas mesmo recomendo o livro de Jeremy Rifkin, que se chama, é um futurista de renome internacional, consultor de vários países. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade Empática, que ele fez um estudo muito amplo sobre a natureza humana, sobre a biologia, sobre a neurociência. Nós somos naturalmente colaborativos. Nós temos que reaprender. Outro dia eu estava com a minha neta, de 5 anos, brincando, né? Todo fim de semana ela vem em casa e a gente brinca de amiga, brinca de professora e aluna e tal. Eu estava numa brincadeira com ela, que eu era professora e que ela era aluna, e ela tinha que entregar um trabalho. Aí eu ditei a regra para ela. Olha, você tem que entregar uma lição e quem ganhar vai receber uma caixa de bombom. Ela olhou para mim e falou: vó, para com isso. Não quero nada de competição. Quebrou a cara, né, Rosinha? Quebrou a cara. Olha, isso eu não vou nunca mais esquecer. Tá? E assim como também ela viu uma árvore, eu tenho uma árvore dentro de casa, né? Eu estava só te esperando. E ela
E eu lá, nem tinha a árvore. Eu tinha esquecido de aguar. Ela olhou para a planta, que é a árvore da felicidade, que está dentro de casa, né? Ela falou, vó, você não está olhando para essa planta, ela está triste. Você não está vendo que ela está triste? Então, são códigos impressionantes, preciosos, que a gente precisa começar a aprender a captar dessa nova geração. Eles estão vindo com esse código novo. Então, nós temos que ser um pouco criança, sim, junto com eles, reaprender com eles, eles são professores, entende? Então, assim, eu não sei, você tinha falado alguma coisa, Robson? Nádia que pediu para falar. Eu que ia te dizer que Nádia. Essa coisa de sonhar individual, mesmo dentro das empresas, as poucas vezes que eu vi alguma grande mudança acontecer, ou que é sempre por um período, né? Nunca ficou, nunca permaneceu, mas permanece por um tempo. Mesmo lugares que eu trabalhei ou empresas que eu visualizei, o líder sonha, mas ele consegue compartilhar esse sonho com todo mundo. Ele é tipo um Raul Seixas, né? Sonho que se sonha junto. Então, se ele não consegue fazer o grupo dele sonhar, não se vai adiante. Viabiliza, né? O problema está sendo sonhar nesse nosso país, nesse momento. Olha, Nádia, é bom que você trouxe essa questão, né? Saber como é que é esse sonho, né? Também. Se ele é um sonho produzido, né? Terceirizado ou colonizado. Porque a visão de futuro de uma empresa, legitimamente, ela tem que ser apropriada por quem leva a empresa adiante, né? Por todos, ou representativamente pela diversidade da empresa. Então, por que você acha? Você é uma grande profissional de comunicação e sabe muito mais do que eu. Como é triste você ver uma visão muito bem escrita, vazia, que é falsa, né? Isso não... Né? E aí você me leva agora a uma outra questão, que eu acho que eu vou... Não sei se eu tenho tempo para falar ainda, mas você me leva a uma outra questão, que é a colonização que a gente tem do futuro. Hoje nós temos crianças na escola, no ensino médio, às vezes eu falo com muitos professores, eu estou na área de educação também, estou entrando nisso um pouco, né? Os jovens estão morrendo de medo de robô e de inteligência artificial, eles estão morrendo de medo, porque para eles não existe mais futuro, não existe mais profissão, não existe mais possibilidade de ser feliz no trabalho. Acabou, eles não têm horizonte. Por que isso, né? Porque eles foram colonizados pelo profeta X ou Y, que vai lá na revista e fala, o futuro vai ser robô, acabou. E eles estão sendo colonizados. Não só eles, a gente também. E a gente tem que reaprender. Dizer, peraí, esse futuro é meu ou é desse cara que falou? Esse cara tem ação na Bolsa de Nova York, é interesse dele falar que o futuro é da robótica, que ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Entende? Então, nós temos que também ter esse pensamento crítico sobre esses sonhos dos outros, ficar importando o sonho do CEO da empresa ou importando o sonho do guru lá, né, da startup X ou Y. Então, é preciso ter muita atenção. Nós temos que descolonizar os futuros, porque os futuros são plurais e são de todos. É claro que o futuro para alguém de uma comunidade não é o mesmo que o meu. A urgência é outra, o medo é outro, os recursos são outros. Mas pior é você colonizar pessoas com futuros que ele nunca vai alcançar. Ou com futuros que os fragilizem, que os deixem temerosos, né? É preciso mudar isso tudo, gente. Eu acho que a sociedade está enquadrada numa moldura tristemente materialista. A gente está fisgado ainda pelo capitalismo selvagem, em que tudo é máquina, tudo é processo, tudo é instrumento. Essas gerações estão nascendo... Qual é o instrumento que eu tenho? Né? Qual é o método? Nem sabe, tem que pensar primeiro para ter um método. Então,
o mundo ele tem que sair desse framing, dessa moldura da tecnologia pura. Não estou desmerecendo a tecnologia, ela é um vetor de mudança mais principal, a mais importante. Mas o mundo é mais que tecnologia. O mundo é cultura, o mundo é relação, o mundo é saúde, né? É troca, é economia, é política pública, é tudo. Nós somos só fisgados pela quadratura da tecnologia. E é uma tecnologia que vai roubar o teu emprego. É a tecnologia que vai deixar você inútil. É essa a colonização que está sendo feita hoje. E é claro que o futuro traz medo. É o futuro do outro. Então, nós temos que começar juntos a criar futuros, né? A identificar com a gente. Agora, como é que a gente identifica futuros desejados? Não é do nada. Às vezes não pinta, né? Então, eu vou falar do oráculo de Delfos de novo. No oráculo de Delfos, quem teve a privilégio de conhecer, eu nunca fui para a Grécia, mas que tem lá na entrada, que é da ruína, ainda a inscrição que fica na entrada do oráculo. E sabe o que diz essa inscrição? Conhece-te a ti mesmo. Antes de entrar no oráculo, conhece-te a ti mesmo. Entra em contato com você. Busca entender quais são as suas sombras, quais são os seus sonhos, para você buscar o futuro, para você procurar conhecer o futuro. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, né? Parece estranho uma futurista ficar falando em autoconhecimento, né? Eu não sou psicóloga. E eu sou uma futurista bem controversa, né? Porque a maioria fala de tecnologia. Mas tem muita gente que fala tecnologia, não precisa de mim falar de tecnologia, eu falo de outras coisas importantes. Então, a tecnologia, aqui está escrevendo a Lia, certamente, Lia, é um meio, mas não é um fim. Só que a gente entrou nessa roubada, né? A gente entrou na religião, parece uma seita. Existem grupos de tecnologia que parecem uma seita, né? Um grande Deus. Não pode. Não sei se eu devo falar mais, mas eu Tá queria... bom, Rosa. Eu queria propor assim ao grupo, né, para acrescentar aí os seus questionamentos, suas inquietações, comentários. E aí, como a gente costuma fazer, quem quiser falar pode usar o recurso do Zoom, levantar a mão ou ligar o microfone. O Paulo já levantou a Eu mão. esqueci duas coisas aqui, antes do Paulo falar, que eu esqueci. Eu falei do imaginário, né? A gente vive uma crise de imaginação, né? A gente foi desapropriado, a gente se materializou, a gente externalizou o futuro, materializando ele com coisas, com processos. E a gente, como eu falei antes, é fruto desse medo, dessa sociedade do medo. Agora, outra coisa que eu sei que Nádia Nádia é comunicadora, não sei quem trabalha com comunicação aqui, mas como está a qualidade das imagens simbólicas que existem na nossa cultura, né? Como essas imagens que nos norteiam na TV, na ficção científica, né? Em toda a mídia, como é que essas imagens estão representando esse futuro que virá? Não, acho que quase a maioria dessas imagens, elas trazem as distopias, ao medo. Tem gente que é ótima, que adora distopia, porque por causa da distopia a gente vai ter medo do que pode acontecer e a gente muda. Eu não acredito nisso, eu acho que o medo mas é tão ferrado que ele fragiliza, ele fragiliza a gente. Então, a qualidade dessas imagens, elas precisam ser revistas, a gente precisa recriar imagens simbólicas nas escolas, nos produtos culturais. Ficção científica que tenha sonho não existe, só tem distopia. Então, como está a qualidade dessas imagens? E, para finalizar, eu queria trazer aqui um novo conceito de mudança, que é bem recente. Recente, eu digo assim, nos últimos 10 anos, até agora está sendo divulgado, que é a pós-normalidade. O que é a pós-normalidade? Que é o que nós estamos vivendo. É um momento, eu uso sempre uma metáfora, né? O para-brisa embaçado. A gente está numa estrada e quebrou o limpador e a gente está dirigindo um carro sem ver direito o que está acontecendo na frente. Então, é assim que nós estamos vivendo. A pós-normalidade é o ponto de transição absolutamente incerto, aflitivo,
nublado entre um mundo que não mais está funcionando, que já está morrendo, né? E um mundo que está começando a dar o sinal de vida, mas que ainda não é. Então, é o ponto de transição entre aquilo que já não é e aquilo que ainda não é. E olha só como é difícil viver nessa transição, tá? Mas é nesse ponto de intensa incerteza, quem tem coragem de entrar nesse desconhecido vai conseguir respostas ou vai conseguir dar um salto mais alto. Porque é no terreno do não sei que não sei. Porque eu sei que sei, já não serve mais. Eu sei que não sei, tudo bem. É importante aprender, conhecer. Agora, eu não sei que eu não sei, é só entrando no contato com esse vazio. E é esse não sei que não sei que vai ter respostas para essa pós-normalidade. Entre um mundo que já não vai mais existir, que está acabando, está na UTI, e um mundo novo que está começando a tentar engatinhar, e que a gente não tem a mínima ideia do que vai ser. Qual é o segredo? É deixar fluir, deixar-se fluir na incerteza e conseguir dançar a dança da mudança. Não tentar prever e não se congelar pelo mundo. Acho que eu já falei demais. Obrigado, Rosa. Paulo, você pediu para falar, acho que depois a Lia, né? Tá. Bom, muito feliz de ouvir o que você falou, Rosa, porque me incomoda muito ver uma abordagem em muitos colegas seus extremamente determinista. Até porque é uma forma das pessoas obterem poder, né? Porque se eu sou o oráculo de Delfos, todo mundo tem que vir para mim para saber o que vai acontecer no mundo. Então, eu recebo muito, estando participando em vários grupos de WhatsApp, eu recebo muito esses materiais de tendências, né? E nenhum dos materiais que eu recebi nos últimos 5 anos preveram o que a gente está vivendo. Então, assim, quais são os grupos que estão divulgando essas profecias pré-determinadas, né? Como você bem falou. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, por que nós gostamos de seguir as profecias? Talvez porque seja muito difícil a gente navegar na ambiguidade. Essa é a minha leitura, né? Por isso, você falou do Antifrágil, é um livro super chave, super atual, porque ele fala exatamente para a gente aprender a ir vivendo o não saber e o não prever, né? E o Harari fala no Homo Deus que a grande competência do ser humano do século XXI é o aprender a aprender. E isso ninguém ensinou a gente a aprender a aprender. A gente não gosta do aprender a aprender, porque isso leva a gente para um lugar de vulnerabilidade, né? Que é o Sócrates, né? Eu só sei que nada sei, como você bem falou. Então, a minha questão é como é que a gente consegue estabelecer esse futurismo que eu acho mais saudável, como você falou, que eu tive acesso a ele quando eu estudei o pessoal da Shell, né? O Pierre Wack, o Zavorsky, o Adam Carrani, que falam dos futuros generativos, né? Aquele futuro que você provoca. E aí que eu enganchei, né? Porque eu falei, não, esse futuro, sim, eu acredito. Então, como é que a gente consegue criar mecanismos coletivos onde a gente não seja colonizado pelos profetas ideológicos? Porque, né, essa galera do Singularity, você vai vendo as palestras deles no TED, e que são inquestionáveis. Inquestionáveis. Eu dou aula na GV, se você falar que o Singularity é mais ou menos, o professor te mata. Porque eles... Uau! Isso é o caminho. É uma ideologia, não, ao meu ver. É uma ideologia. O Elon Musk saiu ontem, que ele já divulgou o chip que vai botar na cabeça das pessoas, e esse chip ele vai replicar funções do teu smartphone, por exemplo. Ainda está em prototipagem. É claro que vai ajudar questões de saúde, etc. Mas ele também
Ele é obcecado por colocar o homem em Marte, né? Ele está organizando as viagens para Marte. Então, é uma coisa muito dele. Isso não é uma coisa coletiva, né? Então, quando eu vejo como a comunicação era manipulada na época dos nazistas, e como eu vejo que ela continua sendo manipulada, a grande questão desse futurismo saudável é como é que a gente se articula? Essa é a minha grande questão que eu coloco aqui, né? Porque ninguém sabe, a palavra novo normal, ninguém sabe o que vai ser. Ninguém sabe. A gente tem o possível, o provável, mas só para terminar, eu fui correr na orla de Ipanema domingo, e às 4h30, 5 da tarde, a praia estava lotada de barracas. Eu ainda não tinha visto isso. Era um domingo de verão, onde 95% das pessoas não tinham máscara. Aí eu falo, gente, sinceramente, eu não esperaria isso. Mas falta consciência. Sim, mas... Então, o novo normal não é novo. É o normal antes da pandemia. Porque era um domingo como se fosse de verão, né? Aí você fala, então como é que você faz um cenário generativo aí, né? Se você tem uma coletividade que está levando uma realidade... Aí as pessoas falam low touch, né? Cadê o low touch desse domingo? Nada de low touch, né? Mais high touch que aquilo. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Como é que a gente consegue uma agenda mais proativa e mais coletiva, buscando esse futuro saudável do ponto de vista do Sapiens, né? Porque tem pessoas que pensam diferente, querem imprimir outro futuro, que não necessariamente a maior parte da coletividade quer. Né, que é a automação que vai não só substituir o manual, mas vai substituir o cognitivo humano, que é o que está acontecendo. E que não privilegia o bem comum, né, Paulo? Mas ele vai dizer que é bem comum para ele, entendeu, Robson? Essa é a grande questão. Então, ele está imprimindo uma nova visão do Sapiens, né? E aonde que nós, não sei se a gente se chama humanista, ou como é que a gente se chamaria, né? Mas como é que nós, que acreditamos no Sapiens e na coletividade, não só do ser humano, mas de tudo que é vivo no planeta, como é que a gente consegue se articular para uma agenda dessa que nós aqui, que estamos aqui, acreditamos? Então, esse é o meu ponto, né? O Trump foi eleito pela desinformação. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Vejam uma série na Netflix, eu esqueci o primeiro nome do cara, mas eu acho que é Stone, não sei o que é o marqueteiro do Trump. É impressionante. O cara fala na série, ele fala assim, eu acredito que os fins justificam os meios, sim, não tem que ser bonzinho, não, tem que ganhar, não importa como. O cara fala isso. Antes as pessoas nem... A época do nazismo ele não falava isso. Agora o cara fala isso. Aquele que foi preso, né? O Steve, aquele que foi preso. Não é o Bannon. O Bannon é o estrategista político. Esse é um cara que ele é um marqueteiro mesmo. É um cara que organizou a estratégia desde o Reagan, que ele já se aproximou, o Reagan, e ele trabalha com desinformação. Então, na verdade, o Bannon, acho que o Trump tinha uma equipe grande, né? Até comprou o Facebook lá com aquela agência de desinformação. Então, o meu ponto é esse. Olha o futuro sendo feito por uma minoria. Ou pelo quarto poder. Ou pelo quarto poder. Exatamente. E o livro, é o Foucault, né? É o Michel Foucault falando da ordem do discurso. É a mesma coisa que se perpetua em pleno século XXI, né? Enfim. Paulo, olha, a coisa é pesada, tá? Realmente, né? Tudo isso que você falou. Eu tive numa conferência ano passado, em setembro, no México, que reuniu futuristas do mundo inteiro. É a Conferência Mundial, é a Associação Mundial de Futuristas, chama-se World Future Studies Federation. E aí, o que eu ouvi lá? Eu ouvi isso que você falou, né? Deles. O futuro já parece que a gente tem uma sensação de que não tem mais escolhas. Já não tem mais escolhas. Tem um futuro já traçado para a gente, né? Cara, eu não sei como responder isso, entendeu? Eu não tenho. Eu faço a minha parte. Sabe o que eu faço? Primeiro, no meu âmbito de atuação, o que me cabe, eu dou aula de futurismo.
Então, eu fiz cursos, vários cursos. Quem faz meus cursos, aliás, acho que a Lia fez, né, Lia? Eu fiz Eu recentemente, fiz também. Lia fez, mas faz tempo já. A certificação, eu fiz uma certificação de 3 edições, tá? Reuni futuristas do mundo todo. O pessoal que ia no curso falava, caramba, eu não sabia que futurismo é isso. Eu pensei que era outra coisa. As pessoas entram, ficam assim, não é possível, é isso o futurismo? Eu aprendi que era inteligência artificial, que era singularidade. Então, eu faço essa parte. Né? Eu escrevi um artigo chamado O Futuro é Plural, não é Singularity. Você imagina o que eles me adoram, né? Imagino que eles devem ter feito voodoo de mim, para mim, né? Então, eu, assim, cada um em sua parte, desmistificar. Eu me sinto muito pequena nisso, me sinto realmente impotente, tá? Porque é muito forte. São bilhões de dólares do Google, são bilhões de dólares do Facebook, que estão sendo investidos para a imortalidade humana. Tá? Esses caras estão apostando dinheiro para a gente virar biônicos, né? Cyber. E tem os profetas de que nós vamos ser imortais, metade máquina, que o olho humano não serve para nada, porque o braço e a perna são absolutamente insuficientes, nós vamos precisar ser robôs dentro da gente. Então, esse é o futuro que está aí, colonizando as pessoas. Então, eu faço a minha parte. Eu falo, às vezes, em escolas, com professores, dou aula de futurismo entre os professores, tentando desmistificar, livrar essas pessoas, mas eu sou pequena, sabe, Paulo? Eu sou pouco, entende? Eu não sei te dizer, mas é assim, tá? O que eu posso dizer enquanto comunidade, né? Nós estamos aqui entre 18 pessoas. Se a gente começa a pensar que realmente temos a força de poder criar novos mundos dentro da nosso imaginário, né? E limpar essa colonização da nossa mente, já é um grande passo. Né? E nas empresas e tudo mais. Mas, olha, super agradeço você trazer. Isso me traz amargura, porque é muito forte, né? É muito poder econômico que está em cima disso. É muito, muito, muito poder econômico. E o que me entristece, Paulo, é o seguinte, é que a nova economia, entre aspas, eu estou falando da exponencial, as startups da vida, elas estão entrando nisso, elas estão na mesma vibe. Elas foram contaminadas por isso. Veja bem, hein? Eu não estou diminuindo o valor delas, porque tem muita startup com essa coisa do propósito, do alcance do bem, de alcançar a transformação da vida das pessoas, mas assim, elas estão ainda com um pouco dessa energia, essa, como se chamou de religião, não, de ideologia, né? Ideologia. Entende? É verdade, É uma verdade. exteriorização extrema da vida. Essa sociedade não está conseguindo entrar dentro de si, não está conseguindo fazer o que o Delfos, lá antes de Cristo, nos anos 500, falava, conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente pode se redescobrir como ser humano? Com toda essa chuva de profecias, com destinos traçados, eu não sei. Eu estou trazendo aqui agora uma questão, né? É uma questão que nós temos que ter essa consciência, cada um fazer uma parte. Né? Rosa, a Lia pediu a palavra e a Ana Paula Peron também, e a Laís. A Cláudia também pediu. Cláudia Miranda. Ok, então Lia, Ana Paula, Laís e Cláudia. Vou ser rápida. Sim, eu e a Nádia fizemos seu curso num lugar maravilhoso ali no Jardim Botânico. A Nádia e você, que honra, né? Nós, eu tenho até a gente conversa, Nádia, no diálogo, a minha ansiedade quando se fala de nova normalidade, né? Eu nunca acreditei nessa nova normalidade, até, Paulo. Eu acho que a normalidade, em cima do que você falou, hoje ter uma máscara combinando com a roupa, mais moderna e de grife, pendurada no pescoço, ou então aqui, né? Isso que é a nova normalidade. As pessoas se esqueceram
né? Se esqueceram totalmente. Eu me lembrei, o Silvio Meira, e acho que você concorda, e acho que é esse o que você tem falado, o Silvio Meira disse que, hoje em dia, quem diz que tem certeza está errado. E cada vez mais é essa minha preocupação da criação de um caos. O indivíduo, ele não é difícil para ele pensar hoje a individualidade ou o grupo, porque hoje ele é um indivíduo. Ele reparte na Facebook que ele é um indivíduo falando com alguém. Eu me lembro quando na faculdade dizia que o livro era uma comunicação egoísta, porque era você e o livro. Então, quando se teve a internet, o celular ou a televisão, era mais coletivo. Não, pelo contrário, hoje nós temos uma comunicação totalmente individual e ela cada vez mais, como você falou, colonizadora, pasteurizada, em que fica aquilo que eu quero acreditar. E daí a força do fake news. Na verdade, eu quero acreditar naquilo. E deu oportunidade de muitos de saírem do armário, né? E isso é que me deu isso me dá uma angústia muito forte, como mudar isso, né? E eu tenho lido até em cima do que você falou do Delfos e tudo, aí quem não leu, eu recomendo, é o livro do Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, que fala do sonho e do sonho. E é muito interessante em cima do que você está falando, né? De como os sonhos, como a criatividade, como o indivíduo ele pode pensar ele para depois estar trazendo para o coletivo, né? E hoje é isso que você está me dando um pouquinho mais de ansiedade. Obrigado. Vamos ouvir a Ana Paula. Muito bom, Lia. A gente precisa reaprender a usar esse oráculo do Siddhartha. Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo também. Obrigado. Ana Paula Peron. Robson, oi, gente, boa noite. Eu vou passar para a Cláudia, porque ela realmente acho que pediu antes de mim, e depois eu falo. Tá bom, eu não vi. Desculpa, Cláudia. Oi, Cláudia. Liga o microfone, por favor. Liga o microfone, Cláudia. Ana Paula, você não quer falar? Jura? Tá bom. Bem, eu vou me apresentar, né? Eu sou amiga de Nádia, sou Cláudia Miranda e eu fechei hoje a minha tese de doutorado na área de literatura e cultura, que fala sobre a cidade de muitos olhos na ficção contemporânea. E a grande questão, e eu estou vendo que tudo que vocês estão falando é o que eu estou trabalhando, só que a minha bibliografia é um pouco diferente. Então, por exemplo, quando o Paulo fala do Foucault, que é importantíssimo que por trás das grandes discussões atuais do novo normal, além das superficialidades, a gente tem alguns filósofos importantes no mundo brigando pelas questões das vigilâncias. Porque quando a China ela traz quando o vírus e a forma que a China se organiza é uma forma de total vigilância do cidadão, inteiramente diferente do Ocidente. Mas o Foucault vai dizer lá no Vigiar e Punir que foi a peste que definiu os primeiros procedimentos de vigilância. Então, hoje a gente tem uma guerra muito grande, a gente tem 3 filósofos que estão mergulhados, o Agamben, que é um italiano que tem uma questão de estado de exceção muito forte, e no primeiro momento dos controles da pandemia ele gritou que isso seria uma forma. A gente tem o Byung-Chul Han, que é o coreano, dizendo, olha, nós na China e nós na Coreia, a gente não tem esse princípio da intimidade, da privacidade. Então, é muito fácil a gente lidar com esses controles, porque nós somos controlados, usamos pulseira,
todos os nossos passos estão mediados, né? E a gente tem o Franco Berardi, que também é italiano, que ele diz que, apesar de toda essa questão, porque o futuro, do ponto de vista da filosofia hoje, ele é uma questão de como se nós já estivéssemos depois de um futuro. Porque aquela visão de futuro das grandes ideologias, ela acaba com a globalização e vão ser, sim, os sistemas econômicos e financeiros, né? E a violência desses sistemas que terminaram com essa visão de um futuro, um tempo outro, que a gente não está tendo. Então, mais do que no plano pessoal, a sociedade não está tendo essa capacidade de imaginar o futuro. Eu estou, nesse momento, lendo o Marc Augé, que pergunta: para onde foi o futuro? O futuro, enquanto um conceito de continuidade, ele está muito corrompido na sociedade. Então, como lidar, né? E aí, se a gente teve, porque eu estou vendo a faixa etária mais velha, né? A gente a gente pegou a virada dos anos 80 e os anos 90, mas é neste momento que essas questões das ideologias mater, que estavam nos sistemas ideológicos de governo, inclusive, né, ou de pensamentos do capitalismo, do socialismo e do comunismo como soluções, eles todos... E, na verdade, o neoliberalismo e o capitalismo demonstrou que quem apostou nele, ele não é. Só que, se ele era um controle de determinados governos, ele hoje está na mão das Big Techs. E as Big Techs, que são as de alta tecnologia, o problema não é o que elas estão apresentando na superfície, são as teias invisíveis de tecnopolítica que elas têm. E o pior é que, quando você vê filmes distópicos, como tem um jornalista americano, Eggers, que fez um filme, o Tom Hanks está fazendo todos os filmes dele, que é O Círculo, você vê o que é uma empresa dessa, com esquemas motivacionais absurdos, criando dispositivos de controle. Eles criam uma canereta assim, que eles espalham na praça de Tahrir, como se aquilo desse liberdade à militância, mas eles vendem para o governo. Então, eles têm uma ambiguidade. E quando você vê o filme, qual é, eu acho, a grande dificuldade também para a gente pensar hoje, é a gente ser país em desenvolvimento. Porque quando você vê o filme, você sabe que hoje você tem os Estados Unidos, que tem aquela realidade, que é dispositivo sobre dispositivo. A China, que tem um 5G mais avançado, que vai mudar todos os aplicativos. E o paradigma do digital vem sendo esquecido pela nossa geração. Mas ele é uma trama poderosíssima. E se a gente não olhar o que está atrás da superfície, são sistemas de controle. Tipo, o Trump foi fazer o comício, não sei aonde, de Connecticut, sei lá. O que os guris que seguem a banda coreana fizeram? Para a gente ver o que fizeram? Marcaram. Eles fizeram um aplicativo que você marcava lugar. Ele esperava 20 mil pessoas. Eles reservaram 14 mil lugares. E no dia do comício, só tinham 6 mil. Eles driblaram o cara do Trump, que é ótimo. O que o Trump está fazendo? Proibindo... Não, é incrível! Proibindo o TikTok, que olha a loucura, que era o Musical.ly, que eu tenho netas, minhas netas tinham um Musical.ly, que você fica dançando, vocês estão vendo. E agora o Instagram criou o Reel, para competir com essa dancinha que na quarentena virou. E o Trump está rompendo com o TikTok
Depois desse episódio, ele diz que o TikTok é proibido nos Estados Unidos. Sabe por que ele é proibido nos Estados Unidos? Porque a base mãe dele é China. E a China fez uma coisa poderosíssima. O grande público dela inicial é criança. Então, você pega crianças discutindo. Então, eu começo a perceber que tem uma caixinha preta também, né, por trás de todos esses mecanismos, que a gente só está vendo a aparência. Eu também não aprofundo muito, porque eu estou estudando as narrativas que me dão os indícios disso. Eu estou estudando 10 obras literárias e 19 filmes, onde eu vou mapeando, até quem quiser assistir minha vídeo para minha apresentação, onde eu vou mapeando o cenário mundial, né? O que me interessa são as cidades, que a gente está muito no modelo da cidade europeu, e são as cidades massa. O Brasil é o 3º, 5º lugar das megacidades mundiais, e a gente não lida com isso, com todo o subdesenvolvimento que a gente tem. E você tem, deixa eu só acabar, e você tem na China projetos de pensar cidades para 100 milhões de pessoas. Então, a sensação que eu tenho quando com essa tese me baratinou a cabeça, claro, né? Porque nisso tudo os refugiados, a quantidade de refugiados, 80 milhões de refugiados no mundo. Claro que os países não estão um pouco se lixando. Então, tem uma economia mundial violentíssima, mas tem uma cultura de superfície. E o pior, uma cultura de superfície que nos deslumbra quanto deslumbrava nos primeiros cinemas as telas de cinema. Ela é hipnotizante na superfície. Só que ela está toda mapeada por trás da superfície, o que não acontecia no cinema. O cinema, ele foi usado culturalmente. Todas as telas, você tira tudo que você quiser atrás dessas telas. Então, na verdade, nós estamos trabalhando essa cultura do eu, do enxame digital. Somos individuais, mesmo em massa, mas estamos amarrados. E o que fazer com essa teia da qual somos? Porque o mundo hoje é isso. Quer dizer, agora, a gente não tem na literatura brasileira quem está falando disso, por exemplo. Mas a gente tem Parasita, a gente tem os coreanos ganhando festivais. Então, a gente tem uma troca também simbólica muito grande no mundo, né? Cláudia, vou pedir licença a você. A gente tem ainda só 10 minutos. Falei demais, porque eu estou no calor da hora, né? A gente tem que terminar aqui 5 minutos antes, que a Rosa tem outro compromisso. Então, Ana Paula pediu para falar e Laís, temos aí esse período aí para vocês. Laís, não? Ok, Ana? Não. Eu também acabo que... Eu ia trazer uma experiência minha com essa questão de futuro, que é a primeira vez que eu entrei para ouvir falar sobre isso. Eu conheço Lala, vi Lala fazer uma apresentação, eu vi que vocês são amigas lá no seu site, Rosa. Mas confesso que é um mundo muito pouco, quase nada conhecido. O que eu mais conheço de futurista é que eu sou aquariana, então eu estou sempre lá. Eu acho que eu conheço mais por experiência própria. Agora, me encantou, Rosa. É como se você tivesse, com a sua fala, abençoado a minha decisão para o próximo ano, assim, sabe? Que é uma decisão de me jogar numa experiência que eu não faço, desapegar de tudo que eu estou fazendo hoje, me jogar para uma experiência que eu nem sei o que é direito, mas já está pronta, está lá. Então, a tua fala, eu queria trazer isso, assim, que foi tão importante, assim, que
é como se tivesse sido um sinal, assim, ó, tá vendo? Ó, você não é a única doida, tem mais doida contigo aí, né? Eu acho, doida com todo respeito, né? Quero dizer, porque eu acho que essa coisa de ir para esse futuro, o medo pode ser extremamente paralisante ou pode ser um grande desafio enquanto ele está na medida do saudável, né? Uhum. Saudável, onde então eu queria trazer essa coisa assim de não conheço esse tema, estou ouvindo quando o Robson colocou lá, falei, uau, vou ver isso, o que é. Mas na minha experiência tem sido, as suas palavras foram um bálsamo, então quero te agradecer. Acho que é interessante um ponto que você colocou, Rosa, logo no início, de como nós podemos adotar o futuro, o futurismo, como você chamou, como critério para tomada de decisão, né? Não só o passado. E aí as crenças positivas que a Laís colocou, o futuro desejado para a gente construir. Eu queria pegar uma palavra, fazer mais uma pergunta. Nessa sua pergunta, uma palavra que ficou forte para mim, da excelente intervenção da Cláudia. Como é que a gente pode usar o futuro para nos desamarrar? Show. O Jack pediu a palavra, então nós temos ainda aqui 7 minutos. Jack, por favor. Tá bom, eu vou tentar ser rápido. Todas essas questões levantadas hoje, uma fonte interessante também é o Harari com suas 21 lições para o século XXI, possíveis cenários. Né? Eu nasci depois da guerra, eu tenho ainda algumas lembranças da época pós-guerra e eu acho que a gente não deve menosprezar a nossa adaptabilidade, ou seja, a gente pode reagir a novas situações. Nós vamos viver um tempo de bagunça, sem dúvida. Na Alemanha tinha mercado negro. Nós somos realmente... Eu parto do pressuposto que a gente já estava em crise antes, não é a pandemia que nos jogou na crise. E então a gente agora tem uma chance de criar algo novo. Vai ser difícil, vai dar medo, vai dar coceira na barriga, tudo isso. Mas o determinante, no meu entender, não é o que as grandes companhias reservam para nós, mas se a humanidade como um todo vai se encaminhar para o próximo passo, uma consciência maior, onde a individualidade existe, sim, porque todos nós somos únicos, mas ao mesmo tempo a consciência que estamos todos interligados um ao outro, ou a gente coopera ou a gente vai para o brejo junto. Não? Eu estou há 9 anos, eu sou voluntário do CVV, no apoio emocional. E se você vê como pessoas, muitas vezes, desesperadas, desorientadas, podem descobrir em si mesmo, não que a gente dê isso para eles, em si mesmo, o que a gente chama de tendência atualizante, quer dizer, as suas forças internas, a gente tem ainda muito gás para queimar. Só isso. Tá bom. Obrigado, Jack. Então, gente, nós temos aqui 5 minutos para respeitar aqui o horário da Rosa. Rosa, eu queria pedir a você, então, para concluir essa conversa e, já de antemão, eu agradeço a participação de todos, porque se deixar aqui, a gente vai varar a noite nessa conversa incrível para, quem sabe, começarmos a construir juntos esse futuro desejado por todos nós. Você nos inspirou. A Rosa merece outro dia, né? Porque tanta gente ficou sem falar, Rita, todo mundo. Eu acho que talvez uma outra conversa daqui a algum tempo fosse interessante. E tem uma isso é um convite, viu, Rosa? Tem uma intimação. Ela é tão minha amiga que eu posso dizer que é uma intimação. Mas, na realidade, é que eu acho que tem tantas camadas sendo conversadas aqui, que eu acho que vale a pena. Por exemplo,
A Laís trouxe a questão das minorias, nas comunidades, nas favelas, no mundo inteiro está acontecendo isso, as mulheres, os negros e tal. Então, nós temos, por um lado, uma loucura da tecnologia querendo nos controlar, mas, por outro, tem vários outros movimentos. Então, é isso, Rosa. Vamos marcar um outro dia para continuar a nossa loucura. Eu agradeço demais todo mundo que falou, enriqueceu demais o debate, aprendi muito também. Eu proponho que o próximo encontro seja a partir de uma pergunta: como nos desamarramos do futuro determinado? Trazendo aí a fala da Cláudia, eu acho que é por aí, né? Retomando o que Jack falou, nós temos a grande potência individual. A partir daí, podemos romper com desamarrar esse nó. Eu acredito, eu opto sempre por olhar pela positividade. É uma escolha, porque optar pela negatividade nos definha na nossa capacidade imaginativa. Eu não acredito que o medo traga criatividade. Ele pode trazer ações imediatas, mas ele não traz uma mudança de amplo espectro. Então, eu sempre escolho para olhar pela luz, né? Porque a luz ela faz a planta crescer. Então, eu sempre, por opção, opto pelo caminho da apreciação, da positividade, né? Eu queria dizer o seguinte, eu queria terminar com uma frase, eu não sei muito o que falar mais, o que adicionar, tudo que eu ouvi aqui de tão rico, é uma frase do Galeano, né? Ele diz assim, nós somos o que fazemos, mas principalmente, nós somos o que fazemos para mudar o que somos. Então, aí fica a provocação. Nós temos que... A convocação é de mudar o que somos e mudar a forma com a qual nos relacionamos com o futuro. Seja nos desvencilhando dessa trama imensa, aprendendo a coletivizar os nossos desejos, né, e trazer aí um contato interior, que tem muita coisa ainda por ser descoberta em cada um de nós. Essa força que nós temos, ela está anestesiada, ela precisa sair dessa anestesia. Né? Não é por aí, eu acho que a luz vai nos levar para algum lugar melhor. Agradeço demais o convite, fiquei honrada por estar no meio de tanta gente incrível e desejo para vocês um amplo caminho iluminado, que esse para-brisa fique menos nublado, né? Que logo, logo vocês possam limpar esse para-brisa aí com bastante mais certeza da possibilidade de mudar, né? E botando fé no Covid. Eu boto fé no Covid. Eu boto fé nesse vírus redentor. Eu acredito que ele tem uma didática, como diz o Boaventura Santos, ele oferece uma didática civilizatória como nunca antes tivemos. Muito obrigada. É isso. Gratidão imensa, Rosa. Gratidão a todos vocês que participaram. No dia 14 de setembro, a gente tem Fábio Broto, que vai dar uma boa conversa. E já fica marcado, então, Rosa, para a gente continuar como nos desamarrarmos do futuro determinado. Ótima questão. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, Beijos. gente. Boa noite. Tudo de bom. Até Tchau. o próximo. Obrigado.